O site em ordem, a gravação funcionando. Cumprimentamos os nossos internautas e vamos continuar estudando então essa primeira carta da série de 7 cartas que estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. Continuamos, nós já avançamos até o versículo 3, chegamos até a metade do versículo 2. Aí nós estudamos, nós estamos vendo 7 aspectos em cada carta. O primeiro aspecto é a autoria, vimos a autoria aqui identificada pelo que tem as 7 estrelas na mão direita, as lideranças das igrejas locais, e o que anda no meio dos 7 candeeiros, as igrejas, são os candeeiros nesse mundo, a luz no mundo. Depois vimos a aprovação, são 9 pontos, nós não vimos todos, vamos continuar hoje. 9 pontos importantes que consubstanciam a manifestação aprobatória do Senhor ao comportamento da igreja local. A igreja em Éfeso representando a igreja em todo o mundo. Primeiro, conheço as tuas obras, as obras. Aqui temos o aspecto positivo. O obreiro é aquele que faz a obra de Deus. A palavra obreiro é uma palavra muito usada para missionário, mas todos nós estamos na obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que eu faço. A obra é aquilo que eu realizo em minha vida cristã. Então ele aprova as obras que eles vinham fazendo, uma preocupação em fazer as coisas conforme Deus quer. Para termos a aprovação de Deus naquilo que fazemos, temos que buscar fazer como Deus quer. Quando um empregado quer fazer as coisas de forma positiva, correta, proveitosa, ele procura fazer como o seu patrão deseja. Para isso tem regulamento da empresa, tem regras de trabalho, tem regimento interno, uma série de dispositivos que são formulados para que aquilo que a gente faça tenha bom resultado. E na obra de Deus também devemos fazer assim. Buscar estar sempre enquadrados nas prerrogativas estabelecidas pelo Senhor para que a obra seja uma boa obra. É interessante essa palavra. Nós não fomos salvos pelas obras, ninguém é salvo. Como diz Efésios 2, somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém fique orgulhoso, se glorie. Mas diz lá em Efésios 2 que nós somos salvos para as boas obras. Deus preparou as boas obras de antemão para aqueles que Ele ama. Ele nos salva para sermos obreiros seus, fazemos as obras como Ele quer. Em segundo lugar, nós vimos uma outra aprovação, o labor. Falamos um pouco sobre essa palavra labor. Laborear, fazer com elaboração, fazer bem, fazer da melhor maneira possível. Não apenas fazer, mas fazer da melhor maneira possível aquilo que fazemos para Deus. Como também ele fala, em terceiro lugar, a perseverança. Como ele elogia a perseverança. Vimos esta palavra na Bíblia como uma das palavras mais importantes do comportamento cristão. Ser perseverante é conquistar. Sem perseverança não se conquista. Uma frase que eu queria deixar, que tem a ver com perseverança: nunca desista. Nunca desista. Ser perseverante é aquele que nunca desiste. As correntes podem ser contrárias. A oposição pode atuar fortemente contra o nosso querer fazer bem. Mas nós temos que ser persistentes, nunca desistindo de fazer as coisas da vontade de Deus. Perseverar. Aquele que persevera, conquista. Ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. O importante não é apenas aquilo que nós alcançamos, a coroa, né? Mas é também aquilo que nós fazemos, a nossa ação. Não só o resultado da promoção, mas a ação é fundamental. Então, perseverança. Também nós falamos na aula passada sobre suportar homens maus.
nós já falamos sobre isso, que ser homem mau é uma situação absolutamente natural do comportamento humano. A Bíblia mostra que o ser humano é mau por natureza. Então, ser homem mau é ser natural, é o homem natural. Eu não preciso fazer curso de maldade, porque a maldade já está em mim. Eu não preciso fazer faculdade de maldade, porque a maldade já está no homem. O que Deus fez é uma nova criatura, é fazer com que nós tenhamos uma nova dimensão, a dimensão espiritual, e possamos subjugar o homem mau. E essa é uma qualidade do cristão. Não permitir que o homem mau tenha preponderância no comportamento humano. Não suporta. Suportar aqui é não apenas tolerar, mas é refutar. Não apenas tolerar, mas refutar. Não suportar é combater a maldade. É não aceitar e procurar anular em nós a maldade. Isso é importante. Que muitos de nós suportamos no sentido de deixar para lá. Toleramos, mas não agimos no sentido de anular a eficácia do exercício da maldade no comportamento humano. Então, essa é uma boa qualidade enaltecida pelo Espírito nesta carta à igreja em Éfeso. Não pode suportar, não podes, quer dizer, não aceitas, refutas homens maus. Agora chegamos a uma outra qualificação, nós tínhamos parado aqui. Que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não o são. Temos uma frase um pouco longa, mas que é mais uma qualidade enaltecida aqui na ação eclesiástica da igreja de Éfeso. Pôr à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Nós vimos que esta carta à igreja em Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, é uma carta do tempo apostólico. A igreja em Éfeso era uma igreja do tempo apostólico. Os apóstolos estavam vivos ainda quando essa igreja foi constituída. E essa carta que foi escrita à igreja em Éfeso abrange a igreja cristã do século I, os 100 primeiros anos da história da igreja. A igreja apostólica. O que é o apóstolo? O que é um apóstolo? O sentido etimológico da palavra é aquele que é enviado, aquele que é mandado fazer alguma coisa. Este é o verdadeiro apóstolo. Nós entendemos que apóstolo, do seu sentido autêntico, verdadeiro, só existiram apóstolos no tempo de Cristo e no começo da igreja. Apóstolo, no seu sentido estrito e verdadeiro, são aqueles que foram enviados pelo Senhor para a expansão da obra de Deus na terra. Nós sabemos que ele escolheu 12 apóstolos, um deles negou, um deles falhou, depois foi substituído. E nós sabemos que Paulo é considerado também como por abortivo, ele diz, né, apóstolo, completando, embora quem tenha sido eleito apóstolo em lugar de Justo foi Matias, mas o verdadeiro apóstolo foi Paulo. E ele diz, foi constituído apóstolo como por abortivo, como por aborto. Ele foi o grande apóstolo do cristianismo, chamado pelo Senhor, enviado para fazer uma grande obra. E nós vemos isso claramente em Atos capítulo 9, quando ele confrontou Jesus Cristo, a quem ele perseguia, quando ele confrontou o Senhor Jesus na sua ação danosa de perseguir e matar os cristãos, ele caiu por terra, ele foi prostrado perante a glória do Senhor. E ele ali naquele lugar percebeu o erro que cometia, e ele disse, que queres que faça, Senhor? O Senhor diz, quem és? Ele diz, eu sou, quem és? Ele diz, quem é, Senhor? Primeiro, quem é, Senhor? Segundo, que queres que faça, Senhor? E a resposta a essas duas questões foi o apostolado. A resposta a quem é, Senhor, e o que queres que faça, a resposta é ele ser constituído apóstolo. E Jesus disse a Ananias,
que o devia receber, ainda cego por causa da luz resplandente que lhe apareceu no caminho em Damasco, disse a Ananias: este é um vaso, esse vaso que eu digo ali, esse é o apóstolo, é o meu, esse que eu vou enviar às nações. E Paulo foi, sem dúvida, o grande missionário do cristianismo, talvez o maior evangelista que houve em toda a história do cristianismo. A história do cristianismo tem tido grandes evangelistas. Ainda agora, o mundo evangélico perdeu um grande evangelista. Foi para a glória, Billy Graham. Sem dúvida foi um homem extraordinário. Eu fico impressionado com a vida de Billy Graham. Como Deus usou Billy Graham na ação evangelística do mundo. Deus é que envia, mas os verdadeiros apóstolos foram aqueles que foram enviados pelo Senhor. Agora, paralelamente àqueles que são enviados, chamados, então, quem é Senhor e o que queres que faça? O apóstolo tem a ver com a vontade de Deus na minha realidade existencial. A vontade de Deus no que eu sou. O apóstolo tem a ver com o Deus ser em mim. O que queres, Senhor, que eu faça? É fazer o que Deus quer. É ser enviado pelo Senhor. E essa é uma boa pergunta. Será que os apóstolos foram realmente fiéis, graças a Deus? É por causa deles, da fidelidade dos apóstolos, que o evangelho surtiu efeito, prosperou, cresceu e chegou até nós. Agora, Deus só enviou aqueles 12? Não, Deus tem chamado através dos séculos muitos servos, como chamou Billy Graham. Agora, eles também são apóstolos? Não no sentido autêntico, mas no sentido lato. São enviados também. Não há mais apóstolos, não há lugar mais para a nomeação de apóstolos no meio do cristianismo, porque eles já foram escolhidos no começo da igreja. Depois que a igreja foi plantada, Deus não chamou mais apóstolos. Apóstolos no sentido autêntico, mas Deus tem enviado pessoas para a obra missionária. Servos, obreiros, homens de Deus, mulheres fiéis para espalhar o evangelho. Billy Graham foi um deles. Então temos que fazer essa consideração inicial sobre a expressão apóstolo. Agora é interessante que no curso da história do cristianismo, o orgulho humano tem levado muitos líderes a pretender ser apóstolo também, no sentido autêntico. E isso é um erro, porque não está no propósito de Deus isso, não estava no projeto de Deus. Apóstolo foi o que ele chamou e enviou no começo. Agora nós somos chamados e enviados, mas não como apóstolos no sentido original, mas como enviados para fazer a obra dele, na vontade dele, no modo dele, no tempo dele, no poder dele. Mas não temos mais o direito de usar o nome apóstolo para aqueles que têm liderança na igreja. Isso é um ponto. Então, esse comportamento que logo foi adotado, já na igreja de Éfeso, começaram a surgir alguns que queriam usurpar a titulação apostólica para se projetar no contexto do povo de Deus. Isso é um mal do cristianismo. Isso é um mal do cristianismo. Através de todos os séculos de cristianismo, tem surgido pessoas que se ufanam, se gloriam da sua condição de líderes e de repente querem se igualar à condição dos primeiros, dos apóstolos, que foram os primeiros chamados para a grande obra da implantação da igreja na terra. E é isso que estava acontecendo em Éfeso. E esta presunção apostólica de alguns era um tremendo erro, porque traduz um dos maiores pecados do cristianismo, do ser humano. Qual é um dos maiores pecados do ser humano? O orgulho pessoal. Agora, hoje temos isto, né? Tem pessoas que inclusive usam a palavra o apóstolo, fulano e tal. Apóstola, tem até apóstola, né? Hoje procura-se na titulação utilizada valorizar-se a condição de liderança evangélica. Isso é orgulho, mero orgulho. É pecado que Deus recusa
e Deus não aprova. E eles tiveram uma atitude correta. Por isso eles são louvados. Diz aqui, pusestes à prova. O que quer dizer pôr à prova? O que é pôr à prova? Testar, muito bem. Quem trabalhou aqui em indústria automobilística? Eu trabalhei e vi muitos crentes lá de São Bernardo que entraram na indústria automobilística, lá na Mercedes, na Ford, na Chevrolet, na General Motors, na Volkswagen, e todas aquelas grandes empresas de São Bernardo. Eu fiz parte de todo aquele conglomerado que surgiu no começo da história da indústria automobilística em 1957. Eu entrei na indústria automobilística em 1957, em dezembro de 57, e participei de dessa implantação da indústria automobilística no Brasil. E eu me encantava quando eu entrava na fábrica e via toda aquela linha de produção, né? E qual era a coisa mais importante em toda a linha de produção? Estava lá no final da linha. Hein? O controle de qualidade. Chamava-se controle de qualidade. Era a prova final. Depois que tudo foi feito, montado, passava pelo controle de qualidade. Aquele produto que não passasse na prova não podia ser vendido. Não podia ser vendido. Nós contratávamos fornecedores para fazer as peças. A indústria automobilística é, na verdade, uma montadora. As peças, nós criamos uma porção de empresas de produção acessória, quer dizer, que forjavam os produtos, fabricavam os produtos que iam então entrar na linha produtiva para a produção final do produto acabado. Havia Metal Leve, Sofunge, e participei de uma porção de empresas desse tipo. E uma das minhas funções, que era a área jurídica, era exatamente cuidar da penalização daqueles fornecedores que produziam peças que não tinham qualidade. Muitos fornecedores produziam as peças, mas sem qualidade. E esses produtos eram então eles deviam ser sucateados, mas eles não sucateavam, eles pegavam de volta, sabe o que eles faziam? Eles punham no mercado, como se fossem legítimos, e isso trazia um transtorno, porque um produto sucateado, reprovado, entrando no mercado ia ser usado, e mal usado ele trazia transtornos para o utilitário, para aquele que utilizava o produto. E eu me lembro de fazer várias viagens pelo Brasil para acabar com essa safadeza, para tirar das prateleiras dos concessionários os produtos que não eram realmente aprovados. Todo produto tinha que ter a marca da empresa. E o produto sucateado não podia ter a marca da empresa. E eu chamava o produto apócrifo, produto que não tinha a marca, era vendido mais barato no mercado. E muita gente ia atrás disso porque era mais barato, mas se dava mal, porque comprava coisa que não presta. O que não é aprovado não presta. O que não é aprovado não deve ser usado. Irmãos, no meio de Deus, há aquilo que não é aprovado. E infelizmente continua atuando. E traz transtornos ao trabalho de Deus. Numa igreja, quando há pessoas que não estão aprovadas, tentando fazer a obra de Deus, a bênção de Deus não vai acontecer. E a igreja não vai ser abençoada. A igreja não será abençoada. E isso estava acontecendo, e acontece na história da igreja. É um dos grandes problemas da igreja. E qual foi a atitude da igreja, da liderança da igreja em Éfeso? E aí vem uma aprovação de Deus. Eles, vocês puseram à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos. Vocês iam verificar se realmente eles eram os apóstolos. Não aceitavam a cognominação de apóstolo que era usada de forma barata por qualquer líder da igreja. Não, absolutamente não, era a resposta firme daqueles que provavam o verdadeiro apostolado. Então nós temos aí uma orientação para a igreja. Nós temos que pôr à prova a fidelidade, o amor verdadeiro. Há pessoas que chegam na igreja, às vezes,
com muito entusiasmo. Eu me lembro quando era jovem, que em Vila Clementino chegou um irmão entre aspas, vindo do Rio de Janeiro, muito entusiasmado. E ele mudou-se para São Paulo e começou a frequentar nossa igreja. E começou logo a conversar com todo mundo. E começou a abrir a Bíblia na ceia. E começou a falar. E começou a se introduzir de uma forma forte no meio do povo. Todo mundo se admirou da sua presença, da sua palavra, da sua postura. E ele começou a tentar tomar conta do trabalho. Me lembro, não vou dar o nome dele, mas já morreu, era Urias, já morreu há muito tempo. E esse homem entrou de uma forma violenta, mas a ideia dele era derrubar o senhor João Maclellan, nosso missionário naquela época, era derrubar o senhor João Maclellan da liderança da igreja e anular todo o presbitério da igreja e tomar conta da igreja. E ele tinha umas ideias completamente erradas. Ele trazia umas ideias equivocadas na área doutrinária. E ele queria mudar a área doutrinária da igreja. Então ele primeiro conquistou a amizade, conquistou a confiança e foi se introduzindo. E eu me lembro que uma determinada manhã na ceia ele se levantou, depois que o nosso irmão João Maclellan tinha falado, dado uma pequena meditação, e arrasou com o seu João Maclellan. Só faltou dizer, ponha-se fora daqui, seu canadense. Ele acabou com o seu João, ele já se sentia seguro. Ele já sentia um apóstolo. E eu, logo em seguida, levantei e dei-lhe uma sarrafada daquelas. Eu era muito agitado, eu era muito violento, mas dei-lhe uma sarrafada daquelas também. Foi uma reunião que eu jamais vou esquecer, muito triste. E quando terminou a ceia, nós chamamos esse homem no quartinho para conversar com ele. Eu era presbítero, era jovem, tinha 20 e poucos anos, 28 anos por aí. E reunimos o seu Daniel, o seu Maclellan, e outros irmãos queridos, juntamos com ele lá no quartinho, aquele quartinho do canto da igreja, e pusemos ele sentado. E eu peguei a Bíblia e fui para cima dele, e ele pegou, botou a mão em cima da minha Bíblia e disse, ô fedelho, falou assim para mim, a palavra que ele, ô fedelho, cala a boca que você não sabe nada. Falou para mim. E quando ele falou isso, eu levantei, peguei ele pela gola aqui, fui empurrando até jogar fora, e botei e disse, não pisa mais aqui dentro, e nunca mais ele pisou. Eu não sei se eu fiz certo. Tenho esse pecado cometido e vou dar conta a Deus dele. Mas a verdade é que ele sumiu do mapa, nunca mais apareceu. Irmão, nós temos que ter pulso firme contra aqueles que não são e querem parecer que são. Concorda ou não? Não podemos transigir com o erro. Quando você transige com o erro, o que acontece com o erro? Ele toma conta de você. Se você tem uma ferida e não cuida bem da ferida, o que acontece? Ela não vai embora. Ela não vai embora, ela continua a vida inteira ali, incomodando, e estragando, cada vez estragando mais. Então tem que ser erradicado. E a igreja em Éfeso sobreagir com aqueles que se diziam, mas puseram a prova para ver se são. Os que a si mesmo, note essa expressão, os que a si mesmo. A declaração apostólica não era uma declaração divina, era uma autoafirmação, era uma autodeclaração pessoal, era uma colocação de cada um perante outro. Tem gente que chega e impõe com a sua verbosidade para poder tomar conta. E Deus não aceita isso na igreja. Temos outras passagens de Paulo e do apóstolo João, o livro de João, que trata do assunto. Diz, nós não devemos receber os tais, nem aceitá-los no nosso meio, diz João. Não abrir as portas para essas pessoas. É a linguagem livre desse texto de 1 João. Não os recebais. Então eles tiveram isto é aprovado pelo Senhor. Aquele que tinha o candeeiro de ouro, falando à liderança da igreja em Éfeso, aprova esta atuação de pôr à prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos, e não eram. Não vai acontecer nada de bom se eles não são, não adianta dizer que são, né? Não vai acontecer nada de bom, só é válido aquilo que é feito pelo Senhor. Se a mão de Deus não está, irmãos, as coisas não acontecem, concordam ou não? O que acham? Se na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu não deixar a mão de Deus agir, não vai dar certo, vai dar certo? Não vai dar certo. A família não vai bem,
A minha vida profissional não vai bem. Eu quero louvar a Deus por isso. Hoje de manhã, eu li um salmo. Quem leu hoje o cenáculo? Alguém leu o cenáculo? Qual é o salmo? 126. Que lindo salmo. É o salmo meu e da Urandi. É o salmo do nosso casamento. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso estamos alegres. Uma das grandes coisas que Deus fez em nós foi a família. E por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor. Note o detalhe. Não o que eu faço. O homem faz grandes coisas. Grandes realizações, grandes monumentos, grandes coisas o homem faz. Mas isso vale nada. As grandes conquistas da história já se tornaram as cinzas da história. É? Boa frase, hein? Grandes coisas da história já se tornaram cinzas da história. O que é grande é o que Deus faz. E essa grandeza não é dimensionada pelo volume, pela projeção grande pessoal, mas pela realidade divina na ação daquilo que é realizado, naquilo que é feito. Grandes coisas Deus fez por nós, por isso nós estamos alegres. E eles sabiam ver bem o que era realizado por Deus e o que não era de Deus. O que não é de Deus não deve ser aceito, deve ser posto à prova. Agora vamos ver praticamente isso, irmãos. Como é que eu posso pôr à prova da minha vida cristã se as coisas são de Deus ou se são meramente humanas? Hein? Como é que eu posso pôr à prova? Jesus tem uma frase que eu acho notável. Pelos seus frutos as conhecer. Quando ele fala da árvore que dá frutos, pelos seus frutos, aqueles que são de Deus produzem frutos do... Qual é o fruto do Espírito? Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito, pelo fruto. Se numa igreja nós vemos pessoas que às vezes são loquazes, são pessoas ativas, mas não produz fruto espiritual, sua vida às vezes pessoal não vai bem, sua vida familiar não vai bem, sua vida de relacionamento é um desastre, não é? É pelos frutos, porque o fruto é resultado de quê? Da ação do Espírito Santo. Quem é que produz frutos que são dignos do verdadeiro arrependimento? É o Espírito Santo que em nós habita. Amém? Que o Espírito Santo produza em nós frutos dignos de verdadeiros servos de Deus. E a igreja verdadeira é aquela que sempre está pondo a prova. Guarda essa frase, pondo a prova. Aqueles que dizem que são, mas não são. Continuemos. Temos mais uma outra expressão, já vimos vários, né? Já vimos vários. Obras, labor, perseverança, suportando os homens maus, pondo à prova os que si mesmos se declaram apóstolos, é quinta, mas não são mentirosos. Aliás, aqui a palavra que Deus usa para aqueles que dizem que são e não são, é uma palavra forte, né? Qual é a palavra? Hein? Mentiroso. Quem é o pai da mentira? Satanás. Cuidado. A Deus ninguém. Gálatas capítulo 6. A Deus ninguém. 6 e 7. A Deus ninguém engana. Deus conhece os mentirosos. Não adianta, você pode enganar a igreja, você pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém. E é interessante ter esse discernimento do Espírito para detectar a mentira e denunciar os mentirosos. Que o Senhor nos ajude nisso. Bom, continuando, agora vem uma sexta aprovação que aqui é feita da igreja em Éfeso. Tens perseverança, já vimos, isso nós já vimos, lá em cima, né? Tens perseverança. Agora vem uma suportastes, diz aqui, suportastes. Está aqui.
suportastes provas por causa do meu nome. Suportastes por causa do meu nome. O que é esse suportar? Qual é o sentido desse verbo aqui? Suportar tem um sentido específico, não tem? O que suporta esse edifício aqui? Essas colunas. Eu fiz um projeto desse templo aqui, eu gosto muito de arquitetura, e eu dei depois para o arquiteto, né? Aí eles fizeram todas as plantas. E essa aqui é uma igreja pré-moldada. É um templo pré-construído. Ele já veio feito, veio já construído e só foi é como leg, foi as peças já estavam a planta das peças foram para uma fábrica lá em Curitiba, e lá em Curitiba eles pré-moldaram todas as colunas e vigas, e trouxeram em grande jamanta aqui, uma jamanta trouxe, e aí eles foram montando, é tudo montado, até ter o templo construído. A Bíblia fala que a igreja é um edifício espiritual. Tudo foi pré-moldado. Deus tem a planta de tudo. Deus tem o projeto de tudo. Não adianta você querer fazer o projeto da igreja, não. Nem eu fazer. Não adianta. Eu posso redigir o estatuto da igreja, que vai regular a vida social, administrativa, jurídica, contábil, econômica da igreja. Tudo bem. Mas o projeto do edifício espiritual vem de onde? Vem do céu. E tudo é montado, as colunas que suportam o edifício. Irmãos, eles suportaram. Agora, essa palavra suporte é usada também em 1 Pedro, quando se refere a Jesus Cristo morrendo na cruz. Ele suportou, né, a cruz. É usada também em Hebreus capítulo 12. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele suportou. Em 1 Pedro 2, ele sofreu em vosso lugar suportando a cruz. Suportar não é só aguentar firme, mas é aceitar o sofrimento. Essas colunas estão recebendo o peso de tudo, estão suportando, estão sofrendo as consequências da segurança que dão ao próprio edifício. Ele continua suportando. Como diz lá em Efésios capítulo 2, nós somos edificados casa espiritual. Ele nos faz um edifício, edificados. Né? Então as colunas é o Senhor que coloca, Ele é que forma o edifício. Amém por essa verdade. Se isto realmente é verdade, nós devemos suportar as consequências desta situação. Nós somos as colunas. Os apóstolos eram as colunas da igreja. Um crente verdadeiro é uma parte da igreja, não é isso? Então o peso da igreja, as responsabilidades, as realizações, as promoções, as ideias novas, as pretensões, tudo isso forma o complexo de suporte que oferecemos a Deus para que a igreja seja uma bênção. Amém. Ele quer que eu suporte com resignação. Eu volto para um versículo que eu já citei várias vezes aqui, que é 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Pode ler. Não achou? Pode ler para mim bem alto. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Aí. Tu, pois, filho meu, fortifica. Esse verbo fortificar tem a ver com suporte. O suporte tem que ter condição de suportar, de aguentar firme. E ele diz que nós que somos crentes devemos ser suporte. Qual é a argamassa do suporte? Essas colunas são feitas de ferro,
São feitas de concreto, tem pedra, tem areia, tem cimento, tem ferro. Tem uma série de ingredientes que dão a segurança, a condição de aguentar firme. Está aí, aguentando. Obrigado, não vai cair não. Né? E nós devemos ser assim um suporte, aguentar firme. Qual é a argamassa desse suporte? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na... Qual é a argamassa desse suporte? A graça de Deus. E o material vem da onde? Vem da graça. A graça que fornece todo o ingrediente que me dá condição de aguentar firme, como filho de Deus, os impactos. Hoje na ceia, eu li aquela frase que Jesus Cristo falou antes de dizer que era o bom pastor. O Satanás, hein, o inimigo, ele veio para roubar, destruir e matar. 3 verbos trágicos. Eu não vejo verbos mais trágicos para descrever a desgraça que Satanás faz no ser humano. Roubar, destruir e matar. Mas eu vim para que tenham vida abundante. Força. Eu disse que vida abundante é vitalidade espiritual. Ele muda esse quadro. Ele me faz uma coluna da igreja. Irmãos, isso é aprovado aqui na carta em Éfeso. A igreja era uma igreja que sabia suportar. Não apenas tolerava, mas tinha condição em si mesma de aguentar os impactos. Lá nos Estados Unidos, o povo americano se orgulhava daquelas 2 colunas lá de Nova York, né? Lembra das 2 colunas de Nova York? Porque elas eram como que um troféu da força americana perante o mundo, né? Elas estavam ali erguidas, as maiores torres do mundo, como a expressão de grande força. Mas não tinham suporte suficiente. Aqueles 2 aviões bateram e totaram tudo a queimar. É como Satanás que veio para destruir, matar, né? Destruir, roubar e matar. Acabaram-se as colunas. Em várias cidades grandes do mundo, constroem-se edifícios enormes. Lá mesmo em Dubai, né? Lá tem, acho que o maior edifício do mundo, né? Quantos andares? 80 e tantos, né? Uma coisa impressionante, eu fico imaginando aquilo. Eu fico imaginando o homem construindo aquilo. Irmãos, o crente tem que ter suporte maior do que esse edifício. Se chegar ali com bomba, será que aquilo aguenta? Não se sabe, né? Eles dizem que não. O homem é vulnerável, mas pela graça e pelo poder de Deus ele se torna invulnerável. E Deus aprova a igreja invulnerável, a igreja que aguenta. Eu quero aguentar, Senhor. Eu sou fraco, mas no Espírito eu tenho força. Amém? Eu gosto daquele versículo em Efésios capítulo 6, verso 10. Qual é? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isto é positivo na vida de uma igreja, na vida cristã. Eu quero viver na força do poder. E aqui é enaltecida esta qualidade da igreja. A força do Senhor manifestada na vida da igreja. Satanás tenta, ataca, ele não dá volta. Diz lá 1 Pedro, ele anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós estamos resistir firme, amém? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence, acho que é 5 e 10, se não me engano. É a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, temos então mais esta qualidade maravilhosa, enaltecida. O suporte. Ah, que coisa maravilhosa. Suportar. Não é apenas aceitar, deixar lá no canto, mas é combater. Suportaste provas por causa do meu nome. Quando alguém se forma numa determinada capacitação profissional, ele recebe o quê? Um diploma. E quando ele pega aquele diploma, ele faz um juramento, não faz? Qual é o juramento que ele faz?
de fidelidade, de honrar aquele diploma. Eu hoje sou um engenheiro. Então ele faz lá, tem uma declaração como advogado, eu já não lembro mais o que eu falei lá. O médico tem a famosa declaração do médico, né? Então ele faz um jurar de suportar com fidelidade as regras de comportamento no exercício da sua profissão. Resistir, não se deixar levar. Como isto tem sido falho, não, irmão? Vocês estão vendo aí na Lava Jato como isso é falho. O presidente da República vai lá e lê aquele compromisso solene, né? Como chama aquilo? Como é que chama aquela declaração? Ô, doutor? Juramento. Cada um de nós tem um juramento a fazer. Meus irmãos, como crentes, como filhos de Deus, nós temos um juramento feitos a fazer. É o juramento do exercício da nossa fé. Amém. Que é dom de Deus. Amém. Por isso. Então, eles souberam suportar as provas por causa do nome de Jesus. Sabe o que está acima de tudo nesta história, nesse complexo de compromisso solene que fazemos, na realização das nossas responsabilidades, sejam de que ordem forem, temporais, religiosas, não importa. O que está em jogo é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Amém? Somos feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de aos que creem no seu nome. É o nome de Jesus que está em jogo, irmão. Minha irmã, como crente, o nome de Jesus norteia o meu comportamento como filho de Deus. Oxalá fosse assim. Como pai, como mãe, como empregado, como patrão, eu tenho que levar em conta que eu sou filho de o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos que é o nome de Cristo, como diz Atos 4:12. E este está acima de todo nome. A ele toda a glória e honra, como diz Filipenses 2. Ao nome dele seja dada toda a honra e glória para todo o sempre. Ele é Senhor e Cristo, o Cristo, o Messias, para ser Senhor. O nome de Cristo norteia a minha atitude de suporte. Eu suporto por causa do nome de Cristo. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu mereço, não porque eu tenho um diploma. Não, eu suporto porque eu sou cristão. Amém. O nome de Cristo norteia o comportamento do cristão. Muito bem, temos então mais esta notável qualificação enaltecida pelo Espírito nesta linda relação de 9 aprovações da igreja em Éfeso. Então, tem suportado provas por causa do meu nome. Não te deixaste, agora temos mais uma, não te deixastes esmorecer. Temos uma 7ª qualificação. O que é esmorecer? Hein? O que é esmorecer? Hein? Pode falar, não entendi. Não sentir cansaço. Mas será que é possível não sentir cansaço? Eu, por exemplo, estou cansado. Eu comecei a aula cansado. Graças a Deus que Ele dá os recursos para a gente superar a canseira, né? Mas a canseira é uma contingência da vida humana. Estar cansado. Um jogador de futebol, depois do jogo, ele sai. Já viram os muitos jogadores, quando termina o jogo, o que eles fazem? Se deitam no chão, né? Se deitam no chão, porque estão cansados. A canseira é o resultado natural do nosso esforço em procurar fazer as coisas como devem ser feitas. O cansaço acompanha o esforço. O cansaço acompanha o desejo de ser, de fazer, de realizar. O cansaço é uma consequência negativa nas realizações humanas. Ela está grudada, ela está ligada à ação, à atuação, à realização.
Cansaço é uma consequência natural da ação humana, não é? Mas aqui nós vemos uma qualidade. Eles não esmoreceram, não cansaram, não. Paulo tem um versículo que eu acho notável nesse sentido. Qual é? Filipenses 4:12, né? Tudo posso naquele que... O que é que impede o cansaço? É a presença da força do... Tudo posso naquele que me fortalece. Eu fico admirado de ver, irmãos, lendo nos Atos dos Missionários, alguns irmãos, como eles correm. Eu vejo, por exemplo, Davi Janet é um exemplo para mim. Eu fico impressionado como esse moço corre de um lado para o outro. Ele está toda hora viajando, vai para Rondônia, vai para o Espírito Santo, vai para Minas Gerais, vai para Uberlândia, vai para Mato Grosso, pega avião, desce avião, pega onde vai. Impressionante, vem para Vila Clementino. Ele vem me pegar lá em casa, vem para casa, me pega, me leva de volta. Impressionante a disposição física. Graças a Deus que em Cristo nós não temos não esmorecer. É uma qualidade. Não se deixar dominar pelo cansaço. É natural cansar. Mas aquele que vive para o Senhor e no Senhor, não cansa. Qual é quem pode me dar um versículo da palavra de Deus sobre essa experiência notável de não ter canseira? Vamos lá. Um versículo. No Velho Testamento, um profeta famoso. Capítulo 40. Hã? Não, Isaías 40, Abacuque não tem 40 capítulos. Isaías 40. Como as águias dos céus. Voarão e não se Amém. A águia é uma ave de uma resistência extraordinária. É a ave que voa mais alto, que voa mais, tem uma longevidade, como é que chama? Tem um nome de permanência mais tempo, longevidade, né? Mas tem uma outra expressão, né? Capacidade de se manter voando muito tempo, renovando, hein? Irmãos, a Bíblia usa a figura da águia, uma ave de uma força extraordinária para se manter voando, para aquele que quer ser filho de Deus. Não se cansa, voarão e não se cansarão. E tem um hino que voarão e sem fadiga como águias serão, e como águias serão. Que Deus nos ajude a ser como águias, né, irmãos? Não desmaiaram. E a hora passou e nós vamos desmaiar. Agora, nós vamos terminar. Eles não se cansaram, suportaram. Esses missionários que vão para a África, eu fico admirado de ver, irmão. Essas irmãs, uma irmã que eu admirava, maravilhosa, já morreu com quase 100 anos. Foi a nossa irmã, que foi missionária há muitos anos na África. Hoje me hospedei na casa dela na África. A dona, oh meu Deus, passou o nome dela agora, tão querida, tão amada, que mulher notável. Ela fazia fila de gente na porta da casa dela dia e noite, ela atendendo, ela era enfermeira. Todo mundo procurava, sempre tinha tempo para as pessoas, sempre pronta a ajudar, sempre pronta a evangelizar, não tinha sono, não tinha canseira. Como é bom ver aqueles que servem o Senhor assim, né? Hoje qualquer coisinha a gente não vai à igreja, né? Estou com sono, não vou à igreja. Estou com dor não sei aonde, não vou à igreja. É ou não é? Somos uns preguiçosos. Somos preguiçosos. Não valorizamos as coisas de Deus. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Quem fica em casa está se deixando levar pela canseira do corpo, pelo lazer da sua parte física. Deus não aprova. Deus não aprova isso. Essa era uma igreja. O que é o contrário daquele que suporta, aquele que não se esmorece? O que é o contrário? É o ativo, a atividade. O contrário da inércia, né?
Esmorecer é ficar inerte. Esmorecer é ficar parado. Esmorecer é não ativar. Se você fica parado na vida, meu amigo, você fica para trás ou não? Você defende o teu cargo na empresa? Você não vai procurar estar lá para não perder o lugar? E a igreja? O lugar fica vazio? Hã? Como é que é? Aí está, canseira. Nós vivemos como cansados. Nós não estamos ativos. Isso é um grande pecado que cometemos. Vamos levar essa lição? Que Deus nos ajude a levar essa lição. Vamos procurar estar mais na igreja. Vamos procurar adorar mais, louvar mais. 1 hora de reunião, uma hora e meia, cantando, tendo comunhão, ouvindo a palavra, falando de Deus. Não esmorecer. Eu vejo nesse verbo um verbo importante para a igreja vitoriosa. Não esmorecer. Não te deixasse. Olha aqui a expressão, não te deixasse. O esmorecimento é resultado de uma ação negativa da pessoa. Não te deixasse. Eu é que me faço esmorecer. Pegou? Não te deixasse. Não vamos agir negativamente. Não vamos agir negativamente. Vamos ser positivos na nossa atitude. Indo, fazendo, participando, estando presente. Não deixando nos esmorecer na obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vimos hoje, então, essas três qualidades que foram enaltecidas na carta aos Efésios. Suportar, não suportar esses homens maus, já vimos. O que pusesse à prova, pôr à prova aqueles que são pretensiosos, aqueles que querem parecer ser, mas não são. Segundo lugar, suportar, pôr à prova os que são mentirosos. Suportar as provas por causa do suportar, aguentar as provas difíceis do testemunho da fé cristã. E terceiro, não esmorecer, não se deixar levar pelo cansaço, pela indolência, pela indulgência. Hoje eu não vou. A casa de Deus não importa. A igreja não tem importância, não é tão importante como o meu descansar. Eu preciso descansar, domingo foi feito para eu descansar. Não vou para a igreja, não vou para a reunião. Cuidado, irmãos, você não sabe que está negando a sua fé, está desqualificando o seu cristianismo, está enegrecendo o seu testemunho. Que Deus nos ajude com esses pensamentos e nos façam cristãos aprovados pelo Senhor. Domingo que vem nós vamos terminar a carta aos Efésios, se Deus permitir. Tá bem? Que Deus nos abençoe.